Ele colocou Montes Claros nas manchetes com o vôlei e agora repete a fórmula com o futebol. Depois da vinheta, confira a nossa conversa com o Vitor Felipe Oliveira, gestor do Norte Futebol Clube. Vitão, que prazer tê-lo aqui no PCcast. Primeiro, parabenizar pelo seu trabalho, né? Igual nós falamos aqui na abertura, o Montes Claros Vôlei, que foi um time fundado por você, chegou na final da Superliga, projetou o nome da cidade, felizmente é um projeto que continua até hoje, e o Norte, na sua quarta temporada, já vai, terceira, né? Terceiro ano, quarta temporada. Terceiro ano, quarta temporada. Isso. Já vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, ao lado do Cruzeiro, do Atlético, do América, do Atlético, que foi outra equipe que você ajudou a consolidar. Seja muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho. PC, obrigado, é uma honra estar participando aqui, né? Eu venho acompanhando, né, as várias entrevistas, né? Você tem uma audiência, um carisma, um carinho muito grande. Nos conhecemos já há um bom tempo e eu falei assim, vai chegar a minha hora lá no IPC, com certeza, e quando você convidou, né, foi uma honra aceitar esse convite e estar aqui com você. Feliz que mais um ano, em mais um projeto que a gente, né, coloca as nossas mãos, nossa gestão, nossa administração, a gente vem demonstrando aí capacidade, competência, principalmente responsabilidade. A gente foi vice-campeão na Superliga através do vôlei, mas a gente foi campeão mineiro, né? Entre times de interiores, Montes Claros ainda está lá, né? Hoje Cruzeiro, Minas, né, despontam, mas aí Montes Claros, né, na minha época, na minha gestão, a gente foi campeão mineiro também. E com futebol, através do Atlético, né, a gente foi para a primeira divisão, conseguimos vaga na época da Série D, Copa do Brasil, mas algo me chamava, algo me incomodava, por que não fazer isso dentro da cidade, né, o qual eu tenho negócios, o qual eu sou da cidade, a cidade me abraça. Então a gente vendeu a nossa participação, foi uma das primeiras SAFs do Brasil em 2022, o Atlético, né, deixei lá um bom trabalho também, começamos aqui um trabalho do zero, né, que é a segunda divisão, a famosa terceirinha. Fomos campeões do primeiro ano, segundo ano não fomos tão bem, a terceira temporada a gente conseguiu ali por causa, né, por causa de uma vitória a gente já não foi para a primeira divisão, e esse ano, além de ir para a primeira divisão, a gente consagrou campeão também. Fazendo história hoje no futebol, uma região que tinha mais de 15 anos fora né, de equipes aí na elite do futebol. Então eu fico feliz, mais uma vez, gravando o nosso nome, o nome da nossa gestão aí na cidade de Montes Claros, todo o norte de Minas. Isso é bacana. Vitão, você começa a sua carreira profissional como jogador de vôlei. Você teve alguma experiência profissional antes do vôlei? Não teve como, porque já começou menino demais, né? Isso, menino, a gente foi para o Minas Tênis Clube com 13 anos, mas sempre fui esportista, né? Eu sempre tirava nota 100 na educação física, sempre gostava. Outras matérias ali eu tinha um pouco de dificuldade, mas a educação física eu fechava. Vôlei era o esporte que você mais gostava já? Desde sempre? Não, engraçado, pensei que o vôlei, ele veio depois, eu comecei a fazer, jogava peteca lá no Maximin, jogava ali basquete com o Rubão ali na Praça de Esporte, e aí até um certo dia, Rubão, que é professor hoje, também comentarista esportivo, virou pro meu pai e falou assim, esse menino é muito nervoso, ele tem que ir para um esporte que não tem contato. Porque o basquete ali, eu ficava nervoso com aquele contato ali, sim, o cara suado, aquele trem, eu não gostava daquilo. E aí brigava, menino, né, com 10, 11 anos, aí o Rubão falou assim, ele pode ir para o outro esporte, porque esse aqui ele vai caçar confusão demais. E na época tinha aquela Copa Telemix Celular, né, antiga Telemix Celular, que gerava oportunidades aqui também para jovens, sim, mostrar o seu talento. E depois o time do Minas Tênis Clube vinha e fazia um jogo. E dentro dessas oportunidades, o próprio Auro, um treinador das categorias de base, e o Pacome, junto com o Pelé, me viram, me levaram lá para Belo Horizonte, eu fiz um teste e aí comecei minha carreira no Minas Tênis Clube. Com 13 anos. Então você tinha uma curiosidade para... Muita gente tenta seguir no esporte, então você seguiu uma máxima do... Não sei se foi Bernardinho ou Zé Roberto que falou isso, mas é uma frase que existe, né? Que é mais fácil você ensinar um garoto alto a jogar vôlei do que fazer um garoto crescer.
né? Eu tinha isso na minha seletiva, né? Eu tinha 200 meninos, engraçado que essa frase, inclusive eu estou escrevendo meu livro, e tem essa frase no meu livro, dos 200 meninos eu fui o único que passei. Né? E aí, na época, eu cheguei lá, meus pais, a gente veio aqui numa loja de esportes, comprou material para mim, eu cheguei lá todo arrumado, impecável, e aí, lógico, tinha outros garotos muito humildes também, e aí começou um burburinho, falou assim, o pai daquele menino deve ter comprado a vaga. Aí quando o Pacome escutou aquilo ali, ele voltou todos os atletas, né, pegou o microfone e falou assim, o Vitor passou muito pela altura dele. Por quê? O Minas Tênis Clube, ele é craque em ensinar atletas a jogar futebol, mas ainda não aprendemos a fazer ninguém crescer. E na época, eu com 13 anos, eu tinha 2 metros de altura já. E aí é o que você falou, né? Então, assim, a altura era o essencial, porque o resto, e realmente eu não sabia jogar vôlei. De 13 anos para depois que estabilizou, você cresceu mais quantos centímetros? Qual que é a sua altura hoje? 2 metros e 5. Agora eu comecei a diminuir, pessoal. A gente chega a uma certa idade, a gente começa... Eu acho que eu já estou no 2,4 por aí, mas eu terminei com 2 metros e 5. Aí você ficou no Minas, você se profissionalizou no Minas, Vitão? Como é que foi? Fui, profissionalizei no Minas, comecei nas categorias infanto-juvenil, fui para a categoria juvenil. E é bem bacana, assim, que na minha história, como eu não tinha muito o que fazer, você estudava, você treinava apenas, né? Menino do interior, meu pai, lembra que eu morava numa república, na Rua da Bahia, meu pai falava assim, não sai dessa rua não, eu fiquei durante uns 6 meses andando só na Rua da Bahia, porque se eu fosse para Espírito Santo ou para Rio Grande do Norte, eu ia me perder e não voltava para casa. Então, menino de interior, que tinha pouca vivência numa capital, né? A gente sempre ali, o que eu tinha para fazer? Ficar dentro do Minas Tênis Clube. E aí, todo minha folga, eu ia para o profissional. Eu ia lá até um certo dia, eu me coloquei à disposição de Cebola, isso com 14, 15 anos, falei assim, Cebola era o treinador na época, daquele auge do Minas Tênis Clube. Falei assim, Cebola, eu posso enxugar a quadra? Então, os atletas suados ali, eu ficava enxugando a quadra. Até um certo dia, Deus abençoou, que eu falo, né? Assim, a gente não tem que esperar as oportunidades, a gente tem que cavar. Então, eu estava disponível ali, e ali até um certo dia, o Henrique, que era meio de rede na época, machucou e ele foi, Cebola, não tinha ninguém, e perguntou qual posição que você joga. Eu falei meio. Ele então fica no fundo aí para completar. Depois disso, mais nunca eu saí, né? Eu com praticamente 16 anos já estava entre os 14 do profissional do Minas Tênis Clube, tinha pegado Seleção Brasileira Sub-21, Seleção Mineira, a gente ficou em segundo na época, né? No brasileiro, né? Por Minas Gerais, Seleção Brasileira, então assim... aproveitei as oportunidades estando também no lugar certo, na hora certa. Aí do Minas você foi para onde? Do Minas, eu saí, eu tinha várias propostas, mas o Minas não queria me liberar, porque eu tinha um contrato na época de 5 anos. Após isso, o Marcos Lebar, que era o treinador da seleção brasileira, ele começou com a ideia de fazer um time, o time de jovens, que antigamente tinha a seleção... de jovens do profissional e ele queria já também da seleção juvenil. E ele montou em Álvares, montou o time Álvares no Espírito Santo, Alves Cabral, só de atletas que eram da seleção brasileira, né, a sub-15, sub-17, e montou um time lá. E aí o Minas, como era um time que não teria tanta expressão, né, eu tinha na época a proposta da CIMED, do próprio Banespa, e o Minas não me liberou para esses clubes. E aí, na época, o Marcos Belfort falou assim, para esse time, se você quiser, eu libero. E aí eu falei, que era um time que não tinha estrutura, né, mas eu fui com afinco, né, treinava muito, inclusive esse ano, mesmo a gente saindo antes, eu fui o maior bloqueador do país, até o momento que eu cheguei, que o time estava participando. E depois daquilo eu fui para o Banespa, né, em São Paulo, e depois eu fui para o Numancia, na Espanha, e aí começou a carreira mesmo, de fato. Bacana. Você encerrou a carreira novo, né, Vitor? PC, tinha algo, né? Você conhece meus pais, né? Tinha algo que me chamava para o lado do empreendedorismo muito grande. Mas todas as vezes que eu sempre pensava em parar, existia de algumas pessoas próximas aquela cobrança. Deus te deu o biotipo, muita gente queria ter o que você tem, como que você vai parar, como que você pensa nisso? Então, internamente, algo me machucava e me gerava aquela pressão de falar assim, eu não posso parar. Então, um certo dia, jogando na Champions League, na Espanha, eu tive uma torção do tornozelo, né, eu ajoelhado no chão, naquele mesmo momento, sentindo dor, eu falei assim, essa vai ser a minha desculpa, essa vai ser a desculpa para mim parar.
voltei também, né? Naquele meio tempo, meu pai estava buscando fazer o time aqui para que eu voltasse para perto, né? Você conhece meu pai, sempre muito próximo, muito família, e queria aquilo, né? Que o filho voltasse para perto de casa, porque eu tinha proposta para a Itália. Então, seu pai queria que você voltasse como jogador. Isso, como jogador. A história do Montes Claros Vôlei era que eu voltasse para perto dele. Entendi. Toda essa história foi feita para isso. E aí, naquele certo momento lá, eu voltei para tratar, né? Eu terminei meu campeonato na Espanha, voltei para tratar aqui no Brasil. E ao lado empreendedor, eu tinha que fazer fisioterapia na época, até com o Jomar, né? Eu tinha que fazer fisioterapia ali todos os dias. Aí eu comecei a faltar um dia, faltar o outro, e ir para o lado do empreendedorismo, ajudar a fazer o time, a construir. Até que eu, né, convidei todos os jogadores, né? Eu escolhi os jogadores, fui fazendo a gestão, consertando algumas coisas que eu achava que fazia sentido, montei a equipe e, no final das contas, a fisioterapia já não existia mais. Aí eu falei assim, acho que eu vou por esse lado do empreendedorismo, é algo que eu gosto, é algo que passei a minha vida inteira ali, é de berço, né? Meus pais sempre foram grandes empreendedores, sempre trazendo novidades, sempre criando, sempre arriscando, e era algo que movimentava e aí eu usei, né, do esporte para cair nesse lado empreendedor. Aquele primeiro time era muito bom, mas às vezes te dava assim, você fala, gente, vou me inscrever e vou ter que jogar. Esse meio meu não tá virando. Eu acho que na verdade... Você não chegou a cogitar isso. Não, eu acho que eu sempre gostei do esporte, né? Eu acho que tudo que eu sou hoje, PC, tudo que eu aprendi através do esporte, inclusive em alguns momentos, pequenas palestras e conselhos que eu dou para jovens, eu falo, né, para todos os pais, coloquem seus filhos no esporte. Não é demagogia. Eu, de fato, né, a questão da disciplina, do foco, da resiliência, da força, o saber ganhar, o saber perder, as dificuldades que talvez em vários momentos eu passei, né, na época do Minas eu ganhava R$100 e poucos e uma folha de vale transporte, né, então assim, você tem que ali se mobilizar para fazer acontecer, passar por dificuldades. Então, eu acho que o esporte me trouxe uma força muito grande, uma inteligência de pensamentos, Sim, de decisões, que hoje eu coloco 100% no meu lado empreendedor. Então, no momento, eu falei assim, não, eu não posso voltar, porque era aquilo que eu já, né, sempre lutei, que dia que eu poderia parar, apesar que eu sempre gostei de jogar vôlei, mas o dia que eu poderia parar para começar a empreender, né? Então, o vôlei me deu essa oportunidade, que foi o meu primeiro lado empreendedor. Vitão, o vôlei foi campeão mineiro na primeira disputa, na primeira competição que ele teve. E logo depois, vice-campeão brasileiro. Infelizmente, o projeto acabou rápido. E, assim, eu sou seu amigo, nós temos essa liberdade. Eu tenho minha opinião muito formada sobre os episódios. E, assim, acho que teve muito sensacionalismo à época de coisas que você comprovou, mostrou para a população, né? Colocou a sua versão da maneira, foi inclusive das poucas pessoas que eu já vi que colocou a cara para poder responder situações que estavam sendo colocadas na época de acusações. Eu queria o seguinte, que você falasse desse momento em que o vôlei, sobre a sua gestão na época, paralisou. PC, nessa época foi uma época complicada, né? Porque quando a gente tem uma lisura, caráter, quando a gente tem uma família por trás, eu acho que nos colocaram dentro de uma situação mais pela força que eu estava começando a ser. Então, era um menino de 24 anos de idade, praticamente, 24 para 25 anos de idade, que criou-se uma força muito grande dentro de uma cidade desse tamanho, sem vínculos políticos, sem ligação. Então, ali foi um momento que, de fato, inclusive eu estou escrevendo isso no meu livro, né, para que isso fique registrado, né, principalmente, graças a Deus, Deus me abençoou muito, né, tudo que, às vezes, há males que vem para o bem, aquilo me transformou num ser humano, num homem que eu sou, muito mais forte. E naquele momento lá, houve a situação, né, que me colocaram dentro de um possível julgamento, que hoje eu tenho certeza que era muito mais para dar uma manchada, talvez, na minha imagem, dar vamos dizer assim, uma sangrada numa possível
envolvimento meu político, para que eu pudesse sair ou não como um possível candidato. E acaba que, graças a Deus, a gente tem essa tranquilidade, enfrentamos tudo de cabeça erguida, com muita força, com muita resiliência, com muita fé, né, que a gente sempre teve, mostrando de fato, né, que talvez o crime foi o que foi feito contra a gente, né, contra a minha pessoa, contra a minha imagem. E lógico, né, o vôlei também, ele naquele momento não fazia mais sentido, porque a partir do momento que uma coisa que você não tem ganhos, né, ali não era uma empresa que você tinha um faturamento, um ganho financeiro, né, que você fazia aquilo ali por uma movimentação, por dar algo à cidade, né, a gente tem muita carência, a mesma coisa que hoje o futebol, a gente tem muita carência de cultura, de esporte, de lazer numa cidade como Montes Claros. A partir do momento que aquilo, e a gente vê que as pessoas usaram aquilo para de fato te prejudicar, não faria sentido mais, né? Então a gente parou com aquilo, até para que eu também, né, me resgatasse, cuidasse de mim ali, porque era algo que eu tinha ficado muito chateado, extremamente decepcionado com as pessoas, né, com o que elas fizeram. Então a gente deu uma pausa e eu fui cuidar de mim, né? Fui cuidar 100% de mim. Me chamou a atenção naquela época ali, Vitão, que você, mesmo muito jovem, era um período de muita espetacularização de investigações. Acho que as pessoas buscavam primeiro saber se uma investigação ela ia ter impacto na mídia do que o Sim. impacto verdadeiro. Você vê que hoje, daquele jeito que aconteceu, não acontece. Sim, sim. Há muito mais responsabilidade do Ministério Público, da Polícia Federal, na hora de fazer uma investigação, na hora de colocar o nome de uma pessoa ao julgamento público. E você, primeira providência que você tomou foi chamar uma entrevista coletiva. Eu lembro que você estava, inclusive, muito indignado, chorando muito à época. E isso foi uma demonstração de muita verdade, porque as pessoas geralmente não encaram um problema desse jeito, dessa forma, né? Para poder simplesmente colocar a sua versão dos fatos. A pessoa prefere se recolher, né? Porque infelizmente algo midiático, né? Algo midiático, um escrutínio de imagem que fica muito ruim e que depois aquilo não virou nem processo, né? Não sei os outros, né? Mas comigo não. Com você não virou nem processo, né? Zero. Com 3 dias, né? O próprio Ministério Público falar assim, não tem nada, não encontramos nada, vida que segue, né? Mas assim, é uma coisa que você vai lembrar sempre, infelizmente. Sim. Você guarda algum rancor disso? PC, não. Eu acho que e dentro do meu livro que eu estou escrevendo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa de muita fé. E aquilo ali, para mim, houve uma demonstração de Deus na minha vida, que talvez, mesmo sendo algo muito ruim, tinha algo muito maior preparado para mim. Então, talvez dentro daquele momento, eu acredito que apesar de ter 24 para 25 anos, eu me considerava um menino de interior, que tinha uma vida, né, dos 13 anos até os 23 anos, toda voltada para o esporte, com um caráter e uma personalidade ilibada, com uma transparência de vida muito grande, com grandes amizades, e que talvez, politicamente, tentaram, de alguma maneira, colocar uma pedra em cima de mim, que seria uma possível força na época. Mas talvez ali eu vejo Deus me tirando de algo que, se eu tivesse entrado de fato numa política, talvez eu não teria hoje a vida que eu tenho, não teria hoje as forças que eu tenho, as empresas que eu tenho, né? Eu não troco nada por isso. Hoje eu prefiro ser amigo de políticos, que eu acho que sim, deve existir o público e o privado. O público ele sempre é muito importante, então a gente tem que valorizar, a gente tem que apoiar e colocar pessoas de fato que possam fazer a diferença dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país como o nosso, né? Eu acho que eu sou contra aqueles que se viram totalmente contra a política, porque nós, né, fazemos parte do dia a dia, tudo que acontece, ela
Ela não tem parte jeito de você resolver as coisas por bons sem... políticos ali, difícil. então a gente tem que sempre acreditar numa melhoria. Mas eu entendo que hoje a minha força ela é extremamente privada, né, extremamente empreendedora. Eu sou uma pessoa que hoje tem mais de 14 CNPJs em diversos segmentos, né, sou um gerador de emprego e talvez, né, a minha contribuição para a minha sociedade é isso, é gerando emprego, gerando renda, trazendo uma parte social privada também muito grande, porque fazer social com dinheiro público também é muito fácil, né? Eu faço social com dinheiro privado, dinheiro que é meu, né? Que é um ganho meu. Então, assim, naquele momento, talvez por muita fragilidade, o menino, a gente sofreu um pouco. Mas aquilo me trouxe uma força muito grande para que a gente conseguisse vencer. Só que aí dali você passou a trilhar uma carreira boa e uma carreira admirada por muitos empreendedores, pelas pessoas. Então, vamos agora falar desses empreendimentos. Você, Vitão, depois do vôlei, o primeiro negócio foi a VGX ou você foi ajudar a cuidar da Funadem, da faculdade, não, da fundação dos seus pais? Como é que era? Meus pais tinham uma faculdade, né? Por um tempo ali, durante uns 3 meses, ajudei minha mãe com as pós-graduações, mas eu tinha esse lado empreendedor. Eu cheguei aqui em Montes Claros ter uma empresa de crédito consignado, naquela época do boom de crédito consignado. Lembro disso. Eu cheguei a ter também uma boate aqui em Montes Claros, ali na Avenida Sanitária, que era a Luve, né? A gente tinha alguns outros sócios e fomos tentando, né? Como qualquer empreendedor, né? A boate no começo ganhava muito dinheiro, depois afundava, aí a gente montou uma choperia, que é o normal, né? De restaurantes e boates na cidade, era muito novo, então aquilo ali fazia um pouco, né, parte ali um pouco da minha idade também, né, essa parte de noite e tudo. E depois eu tinha, né, que é uma história, pensei que inclusive eu falo, né, depois de tudo isso aconteceu, né, para aqueles que têm fé e acreditam em Deus, eu consegui identificar durante a minha vida inteira coisas que Deus fez na minha vida. Então, naquele momento eu falei assim, gente, será por que Deus quer que eu passe por tudo isso? Algumas coisas não dando certo. Crédito consignado era muito bom, começou a já não ser tão bom, porque tinha mais loja de crédito consignado que boteca aqui em Montes Claros. Então, assim, você já chegava ali para fazer algum empréstimo, o cara já tinha feito o empréstimo. Então, assim, eu falei assim, não é possível. E eu tinha um sócio na época que ele trabalhava, ele era supervisor da IC, né, um call center aqui ele na era época, seu sócio no consignado. No consignado e supervisor, né, ele já tinha trabalhado na IC como supervisor. A IC, porque, para quem vai assistir, às vezes não identificar, é uma grande operadora de telemarketing, de contact center do Brasil. Hoje é uma das 5 maiores hoje do Brasil. Inclusive, hoje também tem em Montes Claros aqui e em Minas Gerais inteiro. E aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, esse trem deve dar dinheiro. Por que a gente não monta isso? E na época ele, não, Vitor, isso não é pra gente e tudo. Eu lembro que eu tinha uma sala mais ou menos desse tamanho aqui. Eu falei assim, vamos montar aqui, vamos correr atrás. E eu tive há muito tempo atrás, na Copa do Mundo de 98, PC, e eu gosto de falar essa história, porque é uma história que, né, você conhece meu pai sempre foi muito visionário. Sim. Mas ele fala que dessa época ele não teve essa intenção. Eu pedi na época, eu ali com os meus praticamente 10 anos de idade, eu pedi ele um álbum de figurinha da Copa do Mundo, né? Só que meu pai, financeiramente, ele estava, né, depois de muitos anos que a gente foi entender. Então, aquele álbum de figurinha ali, para ele já era muito caro, porque não é só o álbum. Sim. Você tem que comprar as figurinhas ali pro seu filho e tudo. E para ele, naquele momento, não era tão fácil. Então, ele um dia lá no escritório, ali na antiga Salgin, né, que você vai lembrar, ele me deu um álbum de cartão de visita. Não sei se você lembra, antigamente tinha aquelas folhas transparentes, você colocava os cartões de visita. E ele me deu esse álbum, e eu conto sempre essa história arrepiando, e ele falou assim, ó, toma esse álbum, você será único a ter esse álbum, e você vai ganhar a Copa do Mundo da sua vida com esse álbum. Só que ali, eu não sei por que também explicar, aquilo para mim, ao invés de tornar-se uma decepção, porque todos os meus colegas tinham o álbum de figurinha, eu me entendi que aquilo ali eu era o único de verdade. Então, para todos os lugares, PC, que eu ia, eu levava aquele álbum de figurinha. Eu chegava aqui, meu pai chegou a ter lojas aqui de roupa. Sim. No centro da cidade. Foi um dos pioneiros, inclusive, num negócio que bombou, que é o material esportivo, né? Sim, e aí eu pedia
cartão de visita, você tem cartão de visita, você tem cartão de visita. Só que era tão grande que era impossível encher, porque era frente e verso, aquilo eu não ia encher nunca. Depois disso eu fui pro Minas Tênis Clube, levei o meu álbum de cartão, né, de figurinha, que aquilo virou um hobby para mim. Eu sempre quis ali preencher, né, mas eu nunca ia conseguir preencher. E um certo dia, PC, eu sempre... Aquele menino do interior, que como que você faz diferença em um outro lugar? Eu levava nas férias 2 de marmelo, carne de sol, farinha... para o pessoal. Então, eu sempre fui de tratar muito bem as pessoas, que talvez é o meu tino comercial, né, que eu trouxe lá desde a infância. E aí tinha um certo gestor na época da Telemix Celular que cuidava do time, e ele sempre... Eu era o mais novo, sempre... Eu tinha que encostar em alguém, que eu ficava muito sozinho. Na época eu tinha Giba, Maurício, esses caras já eram muito estrelas, tratavam um pouco mal esses gestores desses clubes, né? Porque eles já eram estrelas no Brasil. E aí um dia, numa ação da Telemix Celular na loja da Savassi, esse profissional virou para mim e falou assim: ó, Vitor, estou saindo, tem uma empresa nova que vai ser a Claro no Brasil, e eu vou ser um gerente de uma loja lá na Rua do Espírito Santo. O dia que você estiver passando por lá, vai ser bom demais receber, você sempre me tratou bem e tal. E isso... Muitos anos. Nós estávamos falando antes de eu montar o call center, praticamente há 12, 14 anos atrás. E aí, certamente, uma vez eu ganhava... 12 anos antes do call center. Antes do call center. Eu ganhava pelo Minas Tênis Clube folha de Vale Transporte, e pra gente vender essa folha de Vale Transporte, tinha uma banca na Rua da Contorno, lá na Contorno, que pagava mais, centavos a mais, e a gente ia vender as folhonas assim... De Vale Transporte. Já vendi muito. Porque era a forma da gente conseguir o dinheiro. E aí, um certo dia passando, eu passei, não lembrava mais, passei por essa loja, a loja da Claro ali na Rua Espírito Santo, e ele me viu, me gritou: ô, Vitor, tal, lembrei dele e tal, ele falou assim: ó, toma aqui um cartão de visita, porque eu tô aqui nessa loja e tudo isso que você precisar de mim, eu tô à disposição. Fui, coloquei meu cartão de visita. Passou-se anos, eu virei para esse sócio meu e falei assim: ó, eu tenho um álbum de figurinha, que é o álbum da rede de relacionamento do Brasil. Onde que eu fui, eu tinha esse álbum. Eu peguei o cartão de visita. E aí eu fui mandando, né? Eu criei um e-mail que eu tinha call center, gente. Na verdade, eu não tinha nada. Era o tino comercial de arriscar, né? Vale tudo. E eu falei que eu tinha criado um call center e tal, e pedindo. A maioria dos e-mails voltavam, porque já não existiam mais. Eram e-mails que nem existia mais. Sim. Era ICQ, era coisas que não existiam mais. E eu recebi um retorno numa sexta-feira, no domingo, da Claro, que era esse antigo gerente de loja. Ele tinha virado vice-presidente da Claro no Brasil. Olha. Então, ali que foi o nosso começo, né, a nossa primeira oportunidade. Não sei se ele também, na época, só quis. Ele só falou assim: ó, Vitor, eu tenho esse e-mail hoje, né, impresso na minha porta do meu escritório, porque ali foi, de fato, a mudança de vida. E aí tem uma história boa, mas aí fica pro livro, pro pessoal. Aí você monta a VGX. Aí a gente montou a VGX com pouco mais de 6 mil funcionários. A gente vendeu com pouco mais de 6 funcionários. E eu vendi em 2026, né, em 2022, com minha participação, com mais de 6 mil funcionários. A VGX chegou a ser um dos maiores representantes da Claro, né? Do call center da Claro, vários serviços. Ganhamos, na época, como um dos maiores call centers de venda do país. Né? Na época, como a gente fez, né? Para você entrar contra uma AIC, contra, na época, uma Contax, empresas gigantes, a gente tinha que pegar, PC, o que ninguém queria. E ninguém queria vender. Então a gente falou assim: o que é que você tem que ninguém quer? Que nós vamos ter que resolver. Então a gente pegou vendas que na época, que hoje já é um contrataço, porque vendas, né, você ganha mais do que o próprio serviço, o atendimento, o saque, né, o ativo. Então a gente pegamos as vendas, né, focamos naquilo e de fato fomos ali o maior call center de vendas do país durante um tempo. Tem uma curiosidade aí que pouca gente sabe, eu acho que a imprensa inclusive explorou muito pouco, que você trouxe o Carlos Slim no Brasil, né? Ele, na época, acho que era o primeiro lugar da lista da Forbes. Carlos Slim, empresário mexicano, foi um dos homens mais ricos do mundo. Veio visitar o seu negócio? Como é que foi isso, Vitor? Isso, aí ele era o Zenteno, né? Ele era o Carlos Zenteno, que era o genro do Carlos Slim, que era o presidente da Claro na época. Inclusive, ele queria entender o que a gente fazia de tão diferente, porque geralmente você tem
5, 6, 7 parceiros com o mesmo contrato para fazer a mesma coisa e sempre a gente foi com, né, um nível acima de vendas. Então a gente sempre vendeu. Então o nosso operador sempre vendia mais do que um operador, né, de um concorrente nosso. Então ele veio conhecer a nossa estrutura, entendeu o que a gente fazia e de fato era a simplicidade do Norte de Minas, um atendimento e uma atenção ao RH, aos recursos humanos, às pessoas, apesar que hoje call center né, um pouco ali tem uma imagem, né, de desgaste, porque às vezes de fato não é porque o call center é ruim, sabe, PC? Eu falo assim, hoje o brasileiro ele não é acostumado a trabalhar. Ele quer ali fazer, mas ao mesmo tempo ele quer pegar o celular, ele quer olhar no Instagram, ele quer mandar uma mensagem no WhatsApp, e call center a pessoa é 100% monitorada. Né? Se você está ali para trabalhar 6 horas e 20, você vai trabalhar 6 horas e 20. Né? Existe ali um controle muito grande. E eu tenho certeza que isso mudou, inclusive, em Montes Claros e a região, porque a partir do momento que você tem hoje como uma IC, você tem uma VGX e agora, né, eu voltei de novo para o mercado com a 3F Contact Center, a partir do momento que você tem empresas como essa, você vai aumentando o nível dos trabalhadores. Então, hoje você vê muita gente que passou por essas empresas que elas vão entendendo mais de processos, de procedimentos. Então, você vai pegando aquele talvez o primeiro emprego, né, enxertando ali experiência de trabalho, de responsabilidade, e você vai lhe demandando para o mercado profissionais de alta qualidade. O seu grupo atual é o 3F. Isso. O grupo 3F hoje, ele atua em quais áreas, Vitor? Hoje nós voltamos para a área de contact center, então é uma empresa que tem praticamente 3 meses, porque eu tinha um no compete, eu vendi a minha participação, tive que ficar fora do mercado. Uma espécie de quarentena. Quarentena ali para que, né, eu fiquei durante 3 anos fora do mercado. Agora, em fevereiro, voltei para o mercado novamente. A gente inaugurou mais ou menos tem 3 meses. Hoje nós estamos com 120 funcionários já, colaboradores. Abri, né, semana passada mais 600 vagas. Então, a gente quer crescer. Eu quero crescer o que eu fiz ali em 10 anos da VGX. Eu quero fazer em 2 anos, através da 3F Contact Center. Tem uma empresa também, que é a Upper, que é uma empresa de promotores de supermercado. Né? Então, assim, que organiza as gôndolas, que faz ali... talvez que organiza ali alguns... bacana, que faz você terceirizou então o serviço que o pessoal chama de visual merchandising. Isso. Então hoje a gente tem uma empresa, hoje eu estou já em 300 municípios em Minas Gerais, então nós temos ali o planejamento para 2026 e para Rio de Janeiro e São Paulo. E como é que é? Você faz direto com as empresas ou os supermercados te indicam as grandes marcas? Supermercados indicam, né? Porque hoje eles não fazem isso, né? Então, assim, indicam e a gente trata direto com as empresas. Então, as empresas não tem a preocupação de mexer com isso? Não, o supermercado hoje não. Liga para 3F e fala, eu sou, por exemplo, eu tenho uma marca, eu comprei sei lá... Bebida. Hoje a gente tem a empresa de arroz, hoje a gente tem, né, uma empresa hoje que são utensílios domésticos. Isso então, assim, aí eu quero espalhar na rede do supermercado BH, que em Minas Gerais que a gente pode falar a marca que, sim. Que é muito grande em Minas. Então é o seguinte, Vitão, resolve a promoção de venda aí para mim, a minha exposição no supermercado. A gente trata estoque, a gente trata a compra, a gente trata principalmente a exposição. Porque hoje existem estudos que, geralmente, uma gôndola não organizada, você não vende. Então, quanto mais o produto bem organizado, o produto ali com uma visualização, com um preço ali bem organizado, isso é estudo que você vende mais. Táxi aéreo tinha também? A gente não tem táxi aéreo, mas eu tenho um hangar. Hoje a Vigax, um hangar que fica aqui no aeroporto de Montes Claros, ele é meu também. Hoje a gente tem uma empresa que é a Vipe, de som e iluminação, uma das maiores empresas, era de Montes Claros, né? Mas a gente transferiu ela toda para a Bahia, que é um segmento muito forte lá. A gente chega a fazer de 8 a 10 eventos por final de semana. Aí tá lá em Salvador. Hoje a gente está em Trancoso, Arraial e Trancoso, mas a gente atende a Bahia inteira. Então, assim, é uma das maiores empresas de som e iluminação. Hoje eu tenho uma participação da GVU, Grupo Vitória da União e Urbanville. Então a gente fez a fusão há mais ou menos 2 anos atrás, né? Uma das maiores fusões de loteamento e de empreendimentos imobiliários. Então eu fui para o conselho, tenho uma participação, então são loteamentos. Além do Norte Esporte Clube, que eu trato também como empresa, apesar que é uma empresa, eu digo, para o lado social também muito grande, mas ali existe uma oportunidade, né, de descoberta de talentos, de possíveis futuras negociações. Agora é aquele negócio que é um custo alto. Mais uma vez eu vi uma entrevista do Alexandre Calil no Bola da Vez da ESPN.
E Calil estava explicando para a mesa por que ele estava no negócio de comprar e vender jogador de futebol. Ele falou, cara, eu estava com empreiteira, com recebendo de governo, né? Aquela coisa apertando na medição e tal. Aí você tem um negócio que é o seguinte, pode dar errado. Você investir 100 mil reais no menino, você perder 100 mil. Agora, se der certo, não existe negócio nenhum paga a conta. Que você compra por 100 mil e vende por 10 milhões. Ele fala, cara, então assim, é uma coisa que eu tô gastando minha energia nisso. Sim. Ele, pessoalmente falando, né? Hoje é um negócio assim, a médio e longo prazo, PC, é algo que pode sim ser muito atrativo. Mas é o que você falou, você tem que ter ali uma disposição, Sim. Você tem que ter ali... tem que fazer volume demais, né, Vitor? Você tem que ter ali uma força muito grande, principalmente aí nesses inícios de 5, 6 anos, financeiramente, para que possivelmente, né, a gente consiga. Hoje, a gente procurou fazer com todo respeito a todos os outros projetos de futebol, né, que lógico, se existe futebol, porque houve grandes incentivadores lá atrás, então a gente é grato por isso, mas diferente de todos os outros projetos, a gente buscou investir muito em infraestrutura. Hoje eu tenho uma das 50 maiores infraestruturas do Brasil. Então, a gente está, inclusive, foi cadastrado pela FIFA, a gente tem a possibilidade de, em 2027, na Copa do Mundo Feminina, receber uma seleção mundial aqui em Montes Claros, né, para ficar instalado aqui no nosso centro de treinamento. Então, é um centro de treinamento hoje que tem o que tem de mais tecnológico e mais avançado hoje no Brasil. Onde que funciona o seu centro de treinamento? Hoje o centro de treinamento aqui é na saída para Lagoinha, fica mais ou menos 15, 20 minutos. Era uma fazenda que eu tinha, então... Qual que é a estrutura lá? Hoje a parte de fisioterapia nossa é de última geração, academia nossa de última geração. Hoje nós temos campos, né, 2 campos hoje, padrão FIFA, né, com grama Bermuda Celebration, irrigação 100% automática. Nós vamos fazer mais 2 campos até mais ou menos ali março, abril do próximo ano. Parte de alojamento, são 40 quartos de alojamentos para os atletas, todos com ar-condicionado, um refeitório para 80 pessoas, né, com uma cozinha industrial, tudo de alta qualidade. Aí, fora as outras coisas, quadra de areia, quadra de aquecimento, quadra sintética. Então, é um projeto que tem pouco tempo, então a gente vai investindo aos poucos, né? Porque são recursos próprios, então a gente vai todo ano ali... Somando essa estrutura toda, Vitor, mais a folha de pagamento dos atletas, você mantém o Norte mais ou menos com quantos jogadores? 30 no profissional? O profissional a gente mantém só na época do campeonato, né? Por exemplo, acabou em agosto, todo mundo foi mandado embora e a gente começa agora a renovação para o Campeonato Mineiro Primeira Divisão. Mas o nosso CT já foram investidos mais de 18 milhões de reais privados, né, dinheiro próprio. Geralmente um campeonato você gasta em torno de 3 a 4 milhões de reais. Esse ano a gente tem que investir mais. Esse ano estou buscando mais parceiros, patrocinadores, porque eu quero chegar, eu quero surpreender, né, e depois de 15 anos nós não podemos cair. Mas estamos vendo a questão também pública, conversando com o prefeito Guilherme para apoiar, conversando com todo o empresariado também de Montes Claros, para mostrar a importância, o quanto isso movimenta a cidade, toda a região, né, que é um projeto que, de fato, tem que ser abraçado. O mais difícil, né, PC, assim, não é só 15 anos que Montes Claros está fora. Tem clubes que ficam 30, 40 anos tentando e não consegue. Então, nós fomos já agraciados e abençoados que com 3 anos de projeto, a gente fez 3 anos agora em julho, então nós já estamos na primeira divisão. Lógico, com todo investimento, né, com toda a responsabilidade, expertise, né, de gestão. Mas, então agora a gente tem uma responsabilidade maior, que além de buscar uma vaga na Copa do Brasil, buscar uma vaga numa Série D, porque isso fortalece também as categorias de base. Hoje nós temos do Sub-13 ao Sub-20 na nossa categoria de base. Nossa categoria de base, o 15 e o 17, nós já estamos na primeira divisão, nós jogamos já com as bases dos grandes clubes hoje em Minas Gerais. Nós temos escolinha hoje de 8 a 12 anos e que, paralelo a isso, quando eu falo que é um dos maiores projetos sociais privados, porque quando você coloca um dinheiro ali, você dá alimentação para um atleta, eu falo que geralmente ali a cada 100 atletas, 200 atletas, talvez um
não é que ele vai estourar, que ele vai dar continuidade à vida profissional dele no futebol. Mas nós temos um slogan, um lema, né, que a gente fala assim, transformando vidas através do esporte. Algo que eu aprendi no Minas Tênis Clube como atleta, né, eu lembro lá que Belfort, o Couros, na época, que era o presidente do Minas, falava assim, ó, se esse atleta não for um atleta profissional do Minas Tênis Clube, ele será um futuro grande patrocinador. O que isso significa? Que esse atleta que de fato não continuar no norte como, né, profissional do futebol e que a chance é muito pouca, né, o funil é muito pequeno, que ele seja um grande pai, um grande empresário, um grande homem. Quem sabe hoje eu teria condições financeiras de ser patrocinador do Minas. Sim. Né? Então, que Deus me deu, lógico, mas com o que eu aprendi lá no Minas, o que eu aprendi na minha vida esportiva, me gerou sucesso empresarial. Então, assim, que esses atletas também saiam com essa mentalidade que, mesmo não sendo ali possíveis profissionais de esporte, que eles sejam grandes seres humanos e empresários de sucesso. Vitão, show demais. A sua expectativa em relação ao Norte é ser um time de competição ou um time mais formador? O projeto é feito para ele ser 100% formador. Mas, assim, quem conhece Vitão sabe que eu não gosto de fazer nada mais ou menos, né? Assim, como eu fiz com o vôlei, ganhar, né? como eu fiz com o vôlei, né? Que a gente foi, né, na história, né, vice-campeão brasileiro. Fomos lá em São Paulo, no Ibirapuera, foram mais de 50 ônibus de Montes Claros para lá, para a final. Eu quero fazer com futebol e a gente vem fazendo, né? Então a gente está criando aqui um sentimento de pertencimento muito grande. De fato, o que traz toda essa mídia, o que traz toda essa força, esse envolvimento é o time profissional, né? Mas sem deixar, então a gente está entrando, já entramos já com toda a papelada para ser clube formador. Né? E não é fácil, gente. Assim, de 9 mil clubes federados no Brasil, hoje tem 42 clubes formadores. Você ser clube formador para muitos clubes não é nem interessante, porque a exigência e o olhar ele é muito grande. Né? Então, assim, mas queremos ser um clube formador, queremos ser um dos maiores clubes formadores. Fiz essa estrutura para isso, né? De toda essa parte de centro de treinamento. E, lógico, né? Surpreender no time profissional. Por que não? Pensar grande, pensar pequeno, você dá o mesmo trabalho. Você trouxe um treinador que vai atrair muitos olhares, que é o Kleberson. Sim. Né? Com certeza já é um ponto para a mídia nacional interessante, porque é um pentacampeão, um cara jogou extremamente respeitado, eu acho que é um atleta Manchester United, Flamengo. É um atleta que tem muito relacionamento, então eu acho que a gente foi, lógico, a gente vê o Felipe Luiz no Flamengo, aí a gente vê alguns comentários, né? Porque sempre tem uns que torcem contra, né, PC? Aqueles corneteiros que vai lá e que joga a sua mensagem ali, mas se ninguém tivesse acreditado no Felipe Luiz, ele não seria o Felipe Luiz de hoje. Não estou comparando profissional. Sim. Mas, por exemplo, a carreira de jogador, o Kleberson chegou num ponto que o Felipe Luiz não chegou. Foi campeão do mundo, foi de um time da primeira prateleira da Europa. Sim. O Atlético de Madrid está quase nessa primeira prateleira, que foi onde o Felipe Luiz fez a carreira dele, né? Vai ser um cara que vai ser um dos maiores técnicos do mundo, até pela experiência dele de Europa. Mas, assim, eu até escrevi isso na minha coluna, não sei se você chegou a ler. Vitor foi muito inteligente. Ele colocou um técnico que vai tirar o protagonismo só das suas costas, sim, do time. Sim. Né? Porque senão a cobrança fica inteira em você e você tem que entregar a estrutura, que é o que você está entregando. O resultado 100%. Em campo, você não pode ser cobrado por ele. Você pode ser cobrado pelas contratações, pelo planejamento. E foi feito de uma forma estratégica também, até porque, assim, mesmo com toda a estrutura, ainda não tínhamos um campeonato anual. E jogadores de nível de Série B, de Série C, e principalmente hoje, eu disputo contratação com todos os times de Série A do Brasil. É lindo você chegar na Série A. Mas o sarrafo e a dificuldade não é só você ter um clube que você consegue. Eu quero esse atleta. Não, eu tô negociando com um atleta que tem 5, 6, 7 propostas do Brasil. Dá para adiantar algum atleta já, Vitor? Tá muito distante? Dá, sim. Eu acho que o que a gente pode falar, PC, assim, nós estamos fazendo um time muito forte. Goleiro, zaga, volantes, laterais e meia, nós já fechamos já. Falta agora 2 extremos e o centroavante. Tem algum que você pode anunciar aqui? Deixa mais umas 3, 4 semanas, porque na hora que a gente formar ali, porque tem jogador ainda que tá disputando. Ah, entendi. Tá acabando agora, mas a gente tá trazendo jogador de Série B, Série C de brasileiro. O que o nosso torcedor pode fazer, ter certeza que a gente tá fazendo um time forte.
Não tá fácil, eu tô praticamente aí desde o dia 9 de agosto, quando a gente foi campeão, no outro dia eu já estava buscando organizar, mas uma estratégia, por exemplo, de ter o Clebson. Tem jogadores que não viriam, que depois que o Clebson faz uma chamada, que liga, que é um cara que ele é respeitado na Europa, no Brasil, esses Sim. jogadores também têm esse pensamento, né, de sair daqui do Brasil. Então isso vai fazendo a diferença. Você tem uma conversa, por exemplo, a própria Federação Mineira de Futebol colocou no Instagram dele, né, se você não anunciou nenhum treinador de outras equipes, mas o Cleberson, né, falou assim, ó, Minas Gerais tem um pentacampeão como treinador. Então são estratégias que a gente fortalece, isso é bom para os patrocinadores, isso é bom para a cidade, a gente leva o nome e, de fato, é um cara que é a nova geração. Eu sou de apostar assim, quando o povo vai para a esquerda, eu vou para a direita, vai para a direita, eu gosto de ir para a esquerda, porque se der certo, a glória é nossa. Sim. Se der errado, tudo bem, a gente assume a responsabilidade. Mas eu preferi ter um treinador, ele é experiente, né? Ele treinou 2 equipes como auxiliar nos Estados Unidos, ele tem a experiência como gestor no time do América, como diretor do América Mineiro, então ele ajudou a construir a trazer os jogadores, então ele sabe do que é nível, eu gosto muito da forma que ele vai propor o time para jogar, porque eu gosto de time agressivo, então nós vamos ter uma zaga de meio para trás extremamente ali estáveis, para que a gente, né, seja muito agressivo na frente, e a gente torce para dar liga. Se der liga, quem sabe a gente não é um Ipatinga daqueles anos atrás que deu tudo certo e consagrou campeão. Verdade. Então, assim, é um time que vai... Mas futebol, acho que essa paixão, PC, o futebol é meio ingrato, né? Da mesma forma que esse ano a gente ganhou 2 vitórias, depois a gente foi ladeira abaixo, mandei o treinador embora e depois a gente foi até consagrar campeão. Acho que por isso que o futebol é essa força toda. Vitão, o Norte estava jogando no campo do Cassimiro, estádio Zé Maria Melo, que é numa região bastante central, vai mandar seus jogos no ano que vem no estádio Juvencio, que fica lá no Parque das Mangueiras, Parque Nilson Espoletão. O pessoal fala que foi o maior camisa 8 Sim. que Montes Claros já viu. O campo lá é um paliativo ou ele vai servir, vai ser um palco para jogos do Campeonato Mineiro mesmo, que não vão atrair grandes públicos? Porque a gente sabe que o Mocão, quando ficar pronto, o projeto é para 18 mil pessoas. Então são 2 perguntas. Montes Claros vai comportar bem esses 2 estádios? Ou a ideia lá do Juvencio é ele depois virar um campo só local e regional? Pensei assim, eu acho que eu dei uma dor de cabeça muito para a Prefeitura de Montes Claros, para o nosso prefeito Guilherme, porque a ascensão rápida também não veio junto com, lógico, os investimentos que seriam necessários, como a Arena Moca, o Mocão, que está sendo prometido, que inclusive eu sei que foram feitas as licitações agora para os projetos. Mas é uma dor de cabeça saborosa, né, gostosa, porque a partir do momento que você tem um time representando o Norte de Minas, né, instalado, que leva o nome da cidade de Montes Claros para todo o Brasil, a gente vê que houve a prefeitura abraçou, o prefeito Guilherme abraçou a ideia, né, está nos dando esse auxílio, de fato. Se não houvesse esse investimento da prefeitura agora, mesmo que seja paliativo, né, como você falou, a gente não jogaria aqui. Então, imagina depois de 15 anos, o Montes Claros fora... Ter que ir para Sete Lagoas. Ter que ir para Sete Lagoas, isso seria, né, um desastre, mas existe ali a secretaria, através de Juliana Peixoto, vários secretários, então está todo mundo muito mobilizado para que faça acontecer, para que dê certo. Então aqui fica a minha gratidão, meu agradecimento. E a cidade, para que ela possa ver esses jogos aqui. A ideia, né, do estádio Juvencio, o João Botelho, que alguns falam também, é de fato que ele seja paliativo, então terá ali a parte de iluminação, a parte de grama e tudo de forma bem estruturada, a parte de arquibancadas, vão ser camarote, arquibancadas modulares? Como é que você arquibancadas provisórias, modulares, para que depois do campeonato, né, a prefeitura possa organizar e fazer de forma definitiva. Então ali hoje o campeonato agora com a CBF, né, encurtando mais o campeonato, nós estamos falando ali de 2 meses e meio de campeonato. Trouxe... vai começar antes e com menos jogos, com né?
já tinham diminuído no ano passado 2 datas, esse ano diminuiu mais uma data, e com a Copa do Mundo vai começar dia 11 de janeiro e deve terminar no máximo até dia 8 de março. E depois disso, após o campeonato, o que o prefeito Guilherme, né, me informou, que aí sim vai ter as licitações e tudo para que faça as arquibancadas mesmo de alvenaria, de concreto, os vestiários e tudo. Então a ideia agora é resolver o problema que é o time jogar aqui. Lógico que não vai ser com a capacidade ainda, né, que a gente espera de torcedores. Então, o torcedor fique esperto, porque não vai ter ingresso para todo mundo. A gente tem certeza, porque não é só um grande jogo. Os jogos também, os últimos 3, 4 jogos do campeonato, a gente vendia tudo em menos de 48 horas. Então, garanta, a gente deve lançar também, PC, um sócio-torcedor para aqueles que gostam, que vai para comprar, às vezes, todos os jogos de uma forma mais barata, para que ele tenha preferência de compra que seja de ingresso nos grandes jogos. Então a gente vai estar movimentando, estruturando mais esse ano. Você está com um desafio, Vitão. Porque se o estádio municipal, o Mocão, não o Juvencio vai ter 3.500 lugares, que é mais ou menos o que o Casimiro já tem. Sim. É o mesmo desafio de público. Sim. O Mocão, 18 mil pessoas. A gente vai ter público, nós temos a cultura do futebol, do esporte, formada para que nós tenhamos 18 mil pessoas acompanhando o Norte na futura arena do futebol de Montes Claros? Eu acredito, eu acho que 18 mil ainda vai ser pouco, porque nós estamos falando que de 7 Lagoas até Vitória da Conquista, nós somos o único projeto profissional. A gente vê, né, que agora deve ter algumas movimentações, talvez o Ateneu volta, né? O André não quis falar, mas eu acho que é ele que está lá, vai voltar, talvez o Casimiro também volta, que isso é legal, né? Significa que nós estamos ali movimentando a cidade, outros projetos, são mais oportunidades para jovens e adolescentes. Mas eu acho que o que a gente está criando, esse sentimento de pertencimento, e é um lazer, o que a gente construiu quando a gente vê hoje dentro do estádio para o Norte jogar, a gente vê famílias, a gente vê crianças, a gente vê mulheres. Então, assim, você vê que ali se transformou um lazer familiar. Cara, e levar a criança é uma coisa muito importante, Vitão. Sim. Eu vou dar um depoimento rápido aqui. Essa conversa nossa tá boa, nós temos uns 10 minutinhos, ainda mais rapidinho. Quando eu era bem criança, meu pai, ele teve os filhos lá em casa, meus pais, meu pai e minha mãe, muito novos. Então, minha irmã nasceu, depois de 2 anos eu, depois de 4 anos meu irmão. Nessa brincadeira aí, quando meu irmão nasceu, meus pais, eles têm a mesma idade, eles tinham 26 para 27 anos. Então era aquela história aí, muita dificuldade financeira, aquela coisa toda. Eu era minha irmã mais velha menina, eu segunda, eu simplesmente ficava com o papai. Me levava para todos os lugares. Ele era repórter de rádio da antiga Rádio Sociedade. Uhum. E a Rádio Sociedade tinha equipe completa naquela época, transmitia todos os jogos, e o time era o Ateneu disputando a 2ª divisão. De tanto ir criança em jogo do Ateneu, e eu torcia pro Atlético, preto e branco, Ateneu também, falei, cara, eu virei um torcedor do Ateneu. Então, assim, a gente fala, às vezes o cara fala que é puxação de saco, mas não, é bolão, Queninho, esses jogadores, Cebolinha, eles eram meus ídolos, assim, de infância. Ia pro campo do Ateneu, que, aliás, um campo arrumadinho. Não sei porque que Montes Claros não cuidou daquele estádio. Sim. Era um estádio, tinha cadeira, todo mundo sentado, tinha arquibancada, né? Tinha... Mas vai muito pelos gestores, né, PC? Assim, a gente vai passando de gestores e aí... Mas você tem que ter uma responsabilidade também, Vitor, da cidade com o movimento. Não tem como. Da cidade de modo geral, não estou falando só de prefeitura, estou falando o seguinte, nós temos grandes indústrias que poderiam apoiar o esporte e não apoiam com nada. Sim. Nós temos, assim, grandes marcas que poderiam, e às vezes sobrecarregam marcas menores que não têm tanta estrutura financeira para poder participar, vão lá e participam, quando outras que estão recebendo... todos os tipos de incentivo da Sudene, do Banco do Nordeste com dinheiro a fundo perdido, da Prefeitura e do Governo de Minas com toda a infraestrutura, o Governo Federal financiando, né, máquinas e tal, aí chega para apoiar o esporte, não, é que o quê? Sim, concordo. Né? Então, assim, complexo. Então, cara, a criança, ela vira torcedora. Então, hoje... quando a pessoa me pergunta, você torce pra que time? Eu falo, cara, eu torço pro Atlético, pro Ateneu. Só que o Ateneu não existe mais.
Mas o Norte tem camisa preta E o também. Norte Você tem pode... camisa preta. Não, vou e torço e gosto do Norte. Torci pro Montes Claros, que era a camisa do Grêmio, né? Sim. Torci pro Funorte. Eu pensei, sabe um dado legal? Eu torço pra Montes Claros, igual eu te falei aqui no bastidor. Só não consigo torcer jogando contra o Atlético. Aí é um negócio mais assim, pode ser, né? Que de repente o estadual para interior fica bom. E eu te falar, né, que você tá falando, no dia que a gente foi campeão, no sábado, no domingo foi o Dia dos Pais. E acabou que na confusão lá eu não pensei em nada, não organizei nada. Eu falei assim, eu vou sair para comprar uma carne. E eu vi uma imagem tão bonita ali atrás do parque municipal. Eu vi um pai com a camisa do Atlético, eu vi uma mãe com a camisa do Cruzeiro e eu vi uma criança, os três andando de bicicleta, com a camisa do Norte. Que legal. Então, e o que esse dado traz? Hoje, nós temos a média de 2 a 3 aniversários por mês de famílias, de mães e pais que pedem um mascote nosso. Então, nós já estamos tendo aniversários que a ornamentação já é do Norte, que é aquela ideia desse torcedor, de criar os novos torcedores. Apesar que a gente sabe que talvez você, PC, vai ser atleticano porque você teve uma estrutura familiar, Sim. Você teve isso, mas talvez aquele menino ali de 2, 3, 4, 5 anos, por família ele seja, mas que ele tenha aquela paixão, que ele goste, que Exato. ele queira jogar, que desperte dentro dele ali uma motivação para o esporte, uma torcida de fato verdadeira, e a gente vê isso, por exemplo, através das escolinhas, a gente vê através das nossas seletivas, talvez meninos que não têm ali aquele biotipo para ser jogador, mas eles querem participar, né? Querem aquele, quando é da nossa cidade, quando sabe, o Norte está jogando, você vê o menino vestindo a camisa, torcendo, você vê aquele menino divulgando nas redes sociais. Então a gente vai plantando essa semente aí para o futuro. Vitão, e quais são os projetos para o futuro? O que você tá... Porque essa cabeça não para, né? Você já está pensando em algum novo empreendimento, alguma situação que você queira mexer? O que é o amanhã aí? Eu acho que assim, hoje o que talvez todo empreendedor, né? Eu sei que muitos empreendedores veem, assim, o que mais sofre hoje também é uma questão de mão de obra, né? O material humano hoje cada vez está mais complicado, está mais difícil. Então, e eu sou muito perfeccionista de tudo que eu faço. Então, acaba que até para esse crescimento e esse empreendedorismo, você tem que ter uma pausa, senão você acaba com a sua vida, né? Eu vou dizer, os últimos 6, 7 meses, eu estou dormindo 4 horas por dia. A gente está com novos empreendimentos, né? Como eu te falei, a gente resgatou de volta, né? A 3F Contact Center, essa Upper, que é uma empresa hoje de promotores. Tenho agora 2 mineradoras, né? De bauxita, inclusive uma em Mariana e Catas Altas da Noruega, inclusive uma nos próximos 30 dias vai começar a colocar em operação. Então, são empresas que eu estou lá, né, de forma mesmo presente, entendendo tudo. Então, assim, empreender, eu acho que tem boas oportunidades, bons negócios aparecem. Hoje eu estou buscando mais uma estabilidade ali de profissionais que consigam me ajudar, suprir ali talvez a minha presença, porque, né, eu gosto de investir, eu gosto de arriscar, eu gosto de acreditar. O futebol, ele consome também muito tempo, porque é muito a minha imagem, os nossos patrocinadores, todos querem a minha imagem, então isso acaba que eu preciso dar um tempo, praticamente hoje, 4, 5 horas do meu dia, ele é exclusivo para o futebol, né? As outras empresas também, aí a gente vai dividindo. Então, oportunidade sempre aparece, né? A 3F, ela é investidora, sempre acredita, e é o que ela é, né? Os 3Fs, que é foco, força e fé sempre. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu sou seu fã. Você é um cara jovem que sempre foi, seja na alta, na baixa, nunca perdeu a sua humildade, a sua simpatia, carisma, né? Aqui só vem gente que eu gosto, de ideias que a gente aprecia. Às vezes o cara fala, você não levou fulano lá? Eu falo, é simples, faz o seu, com o nome dele, né? O seu Você Cast. No meu, tem gente que eu gosto. Tá certo. Histórias que eu acho que a gente deve mostrar e compartilhar, e a sua é muito legal. E o que você faz, levando o nome de Montes Claros, é um negócio muito interessante. Acompanhei o Norte como torcedor, fiquei assim, nervosíssimo. Teve um jogo que o time foi ganhou 2 jogos, aí foi jogar em Ipatinga e poupou o jogador. Eu falei, cara... Ali começou a derradeira, ali começou. Eu falei, meu Deus, eu falei, Vitão deve estar louco, montou um time só pra isso.
Não, o treinador me leva, o Paulinho Guará, que até jogou no Atlético, mas me leva, vai poupar os caras pra quê, meu Deus? Se só tá jogando o Campeonato Mineiro. Tomara que o Norte aproveite aí bem esse novo... Eu gostei, viu, Vitor? Achei que foi um avanço, o novo calendário do futebol brasileiro, sim. inclusive para os times do interior. Sim. Porque vai ter essa Copa Sul-Sudeste, que vão ser... Os times que vão disputar vão ser o Norte, o Ipatinga, né? Sim. Porque quem tiver na séries A e B não joga. Tomara que o Norte chegue na Série B do Brasileiro. Tomara, se Deus quiser, que chegue numa Série A. A gente sabe que é um sonho, mas o Mirassol tá lá. Sim. É um espelho, é um exemplo. Assim, PC, eu acho que... Primeiro, agradecer o convite. Eu também tenho um carinho muito grande por você. Sempre admirei muito. Você sempre me recebeu muito bem. Sempre fui muito atencioso. Minha família, né, tem um carinho muito grande por você. Primeiro também, antes que a gente esqueça e acaba... Sua irmã, você sabe que ela foi minha colega? Não vou constrangê-la, a minha não tem problema. Mas, assim... Se ela não tiver 4,5, ela tá com 4,6. Ela tá com 45, fez 45 esse ano. Foi minha colega de pré-primário, né? Sua mãe sempre me acompanhou. Felipe da Salgin, seu pai, sempre um cara muito, muito guerreiro, um excelente pai, né? O que é que vocês fizeram aqui com o vôlei, que é um projeto que o André hoje está dando manutenção, um negócio assim, espetacular, né? E o caminho do futebol, tomara que seja o mesmo, Vitor. Tá no caminho, tá na trilha para poder segurar. A gente quer esse time aí anos nessa primeira divisão. E aqui, PC, tá um presente do clube pra gente. Usarei. Sabendo que você é atleticano, depois eu vou trocar pra uma camisa preta. Não, mas a do Norte eu uso, não tem problema nenhum. Mas, PC, aqui meu carinho, meu agradecimento. É uma satisfação, né, ter você aqui, a sua audiência. Agradecer a todos os torcedores hoje de Montes Claros, do Norte de Minas inteiro, por estarem apoiando o projeto. A gente está criando algo... bonita, viu, Vitor? A gente está criando algo, PC, que hoje nós temos 78 patrocinadores e parceiros no nosso projeto. Então, assim, a gente vê que as empresas acreditam, né, pela credibilidade, pelo caráter que a gente tem. De fato, a gente está construindo algo grandioso, gigante, né, representando hoje o Norte de Minas mesmo, de fato, a nível nacional. O nosso Esporte Clube hoje já é respeitado a nível nacional por todos os clubes. Estamos já gerando, inclusive o Gabriel Baliza, que era um menino daqui de Montes Claros, pegou nos últimos 60 dias uma seleção brasileira, um menino que saiu daqui com 14 anos pro Atlético Mineiro. Então a gente já vê ali que são sementes que já começam a dar frutos, que talvez numa cidade, numa região celeira de grandes talentos, quantos jogadores a gente não poderia ter mais se talvez tivesse existido essa infraestrutura lá atrás, né? Então, hoje, Montes Claros tem uma infraestrutura altamente profissional, altamente tecnológica, avançada, que a gente pode ali lapidar, de fato, esses jovens talentos para o futuro mesmo. Quem sabe a gente não tenha, numa seleção brasileira profissional, um jogador de Montes Claros ou do Norte de Minas. E como a gente tem muita coisa de política aqui, eu queria fazer um apelo à nossa classe política mesmo, regional, todos os deputados, independente de lado político, se é esquerda, se é direita, se é centro, se não é nada, vamos colocar dinheiro no Norte. É importante. Emenda parlamentar, ajudar a viabilizar recursos com a Secretaria de Estado, ajudar, porque é a cidade que vai. Isso é muito importante para a imagem da cidade. Tem cidades, principalmente do interior de São Paulo, que são muito conhecidas e que movimentam o turismo e que recebem investimentos por causa dos incentivos que elas fazem no esporte. Sim. Uberlândia, que é uma máquina, antes que alguém sem informação, porque, infelizmente, Vitor, na nossa profissão, às vezes tem pessoas também que não têm razoabilidade na hora da crítica, infelizmente. Não existe. Desconheço. O Mineirão ficou aí 50 anos, e até hoje porque é uma concessão do governo de Minas para Minas Arena, é um estádio público. O ginásio poliesportivo é público e tem que ser, porque é o mínimo que a cidade, que a coletividade,
da cidade, dos pagadores de impostos, faz pelo esporte e faz pela cidade. Então, quando o povo fala que eu vi isso, quem tinha que estar construindo estádio era o dono do time. Eu falei, gente, vai em Uberlândia, vai no... Não precisa nem ir para os times da capital. Vai em Uberlândia, vai Patinga, vai Divinópolis, vai qualquer time. As pessoas estão se mobilizando. E graças a Deus, e aí dá os parabéns, porque a gente critica quando precisa e dá os parabéns quando precisa. O Guilherme, ele vai entrar para a história como um cara que desenterrou o projeto de 40 anos e vai entregar um estádio de futebol com uma arena multiuso para a população de Montes Claros. Vitor, muito obrigado. Essa conversa aqui era para ter umas 2 horas, então você vai voltar todo prazer. Na próxima temporada para que a gente possa contar mais bastidores. Sim, vamos falar dos jogadores, após sair o arbitral, como que vai ser e os times que nós vamos jogar. E PC, muito obrigado. Obrigado de verdade, né, por seu carinho, né, por abrir esse espaço aqui. É isso aí. Acho que agradecer também nossos parceiros, nossos patrocinadores. Quiser falar aí, pode. Agradecer principalmente também essa questão política que vem abraçado. O público privado, ele é importante. Né, dizer que eu não sou candidato, não serei candidato, né, não tenho interesse nenhum, mas eu acho que a gente tem pena. Eu acho que a gente tem que valorizar, né? Hoje a gente tem aí o João Vitor Xavier, o deputado estadual, o próprio Gil Pereira, o Marcelo de Freitas e o Guilherme, que veio ajudando, né? Porque agora, na primeira divisão, pode ser que apareça vários, né? Mas assim, acreditar lá atrás, né? Hoje eu agradeço também principalmente a Cicobi Credinol, Dario Colares, que foi o primeiro a acreditar no projeto. Eu lembro lá em 2022, ele virou para mim e falou assim, eu tô acreditando em você, eu sei que você vai fazer porque você não brinca em serviço. Então, tá aí, presenteei hoje a cidade, né? Depois de 15 anos, né? O futebol está de volta para a elite e eu sou aquele cara que aceito críticas, eu vejo alguns comentários, porque a gente, como se diz, a gente foi preparado lá atrás, né, pessoal, como a gente já conversou aqui, né, sobre essas possíveis situações negativas. Hoje a gente é uma pessoa muito forte, que nada disso nos abala, pelo contrário. Com todo respeito, inclusive as opiniões aqui, mas assim, tenho a minha, né, eu acho que a teoria do lazer, inclusive para ser coerente, eu acho que, vamos supor, que tem que dar show bom pro povo. Sim. Que tem que dar estádio bom de qualidade. É uma engrenagem, né, pessoal? Eu acho que as pessoas não uma cidade, ela, lógico, ela precisa de saúde, ela precisa de... Mas é uma engrenagem. Tem que existir o esporte, tem que existir a parte social, tem que existir os investimentos da cultura, porque ali se faz uma cidade forte, né? Ninguém vive só de uma coisa, né? Então, assim, talvez o esporte bem investido, você diminui muito o investimento na saúde, porque você vai estar ali criando uma geração mais qualificada, com a saúde, né, mais preocupada com a saúde, com menos sedentarismo. Então, assim, são algo que isso vai movimentando a cidade. Então, é só meu agradecimento você por esse espaço. Conte sempre com a gente, né, não só no lado do esporte, quero agradecer também a cidade por todo esse lado meu empreendedor, porque abraça os meus colaboradores, né, que a gente siga aí investindo cada vez mais e fazendo a diferença. É isso aí. Esse foi Vitão. Voltamos na próxima semana com trabalhos do El Rey Labs. Um abraço, até o próximo PCcast.